Convido os irmãos para nós lermos o Evangelho de João, o capítulo 19, a partir do versículo 28. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 28. O hino em que cantamos nos faz lembrar e nos chama para lembrarmos da dor, do sofrimento e da cruz do Senhor Jesus. E este texto, eu tenho pensado nele há alguns dias, ele fala dos últimos momentos do Senhor Jesus, quando ele esteve pregado ali naquela cruz, e também dos últimos cumprimentos que se cumpriria com a sua morte, com seu sacrifício que ele veio para realizar. E a palavra de Deus diz, no versículo 28, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos serão quebrados. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Somente até o versículo 37. O que me chamou a atenção neste texto foi 3 vezes o Espírito Santo inspirando a João a escrever: para se cumprir as Escrituras. E se nós olharmos a vida do Senhor Jesus, ela está pautada em cima de uma plataforma aonde ele cumpriu plenamente as Escrituras. Tudo que ele fez, tudo que ele promoveu, tudo que ele operou e tudo que ele fez aqui, quando aqui esteve, estava em conformidade com as Escrituras. Ele não veio e foi surpreendido pela morte. Ele veio para cumprir as Escrituras que dizia que ele iria padecer. Ele veio para cumprir o plano de Deus, que ele participava dele e conhecia perfeitamente. Todo o sofrimento do Senhor, tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, era do total consentimento. Ele era um voluntário que se prontificou a realizar totalmente a obra da nossa redenção. E a palavra de Deus, nesse textinho aqui, nesse texto em que lemos, diz que para se cumprir as Escrituras. E a palavra de Deus diz que tudo se cumpriu. Tudo que foi determinado, tudo que era uma exigência de Deus para a remissão, para a salvação e para concretizar o grande plano da salvação da humanidade, foi cumprido no Senhor Jesus.
e ele cumpriu plenamente o plano exigido por Deus. E me chama a atenção esses três cumprimentos finais com a sua vida, quando ele está na cruz, já no término da obra da salvação. Ele diz que tem sede, e eles lhe oferecem um vinagre, e ele toma esse vinagre, como diz o texto, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ele entregou o Espírito, ele entregou a sua vida. A palavra de Deus diz que ele tinha poder, sim, para descer da cruz, para revidar aquela afronta, para destruir os seus opositores, para destruir os seus aqueles que o negaram. Ele tinha poder, ele tem poder para fazer isso, mas pelo contrário, para se cumprir as Escrituras, ele rendeu o Espírito. E outro evangelista diz que ele diz: está consumado, ou seja, está pronto. A obra da salvação está concluída, e o nosso Deus podia agora olhar para a obra da salvação e dizer: perfeito, perfeito e perfeito, totalmente cumprido, totalmente dentro dos padrões da exigência da justiça, da santidade e da perfeição de Deus. E por isso ele inclina a cabeça e rende-se o Espírito. O Senhor Jesus morre, e é interessante que há escrituras que diziam sobre até mesmo de cumprimento com o seu corpo. Aqui diz que ele já estava morto, e um soldado vem e lhe perfura o lado. Aqui diz que os soldados recebem ordens para quebrar as pernas, os ossos dos crucificados, para que eles pudessem antecipar a sua morte, para serem enterrados rapidamente, para não prejudicar o dia de sábado dos judeus. Mas a palavra de Deus diz que, chegando no primeiro, ele tem as suas pernas quebradas. Chegando no outro que foi crucificado ao lado, ele também tem as suas pernas quebradas. Mas chegando diante do Senhor Jesus, eles percebem que ele já havia rendido o seu espírito, ele já havia morrido, e por isso ele não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Isso também era o cumprimento das Escrituras. As Escrituras se cumpriu totalmente na obra do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Zacarias, no capítulo 12, diz aqui que eles verão aquele a quem eles transpassaram, né? Ou seja, os irmãos lembram de Tomé? Os irmãos lembram o que aconteceu com Tomé, quando o Senhor Jesus aparece a segunda vez naquele local fechado, e Tomé diante dos discípulos. Agora, o que acontece? O Senhor Jesus disse: Tomé, põe aqui as tuas mãos nas minhas mãos, veja as marcas dos cravos, veja as marcas dos cravos nos meus pés, põe a mão do meu lado e veja onde eles transpassaram. Se cumpriu plenamente. Tomé viu, os discípulos viram, aqueles que estavam ali com os discípulos viram, e eu creio que veremos as marcas que Jesus carrega quando ele, na cruz do Calvário, realizou a nossa redenção. Eles verão aquele a quem transpassaram. Eles verão as marcas das feridas que lhe causaram. Eles verão o lado rasgado pela lança. Eles verão tudo, porque ele carregará consigo as marcas do cumprimento das exigências de Deus para a nossa redenção, para a nossa apresentação novamente diante de Deus. Irmãos, que neste momento solene de lembrarmos do sacrifício da obra redentora do Senhor Jesus, nós possamos lembrar que tudo se cumpriu através do Senhor Jesus, para que Deus pudesse dizer: perfeito, perfeito e perfeito, a obra da salvação, capaz totalmente de salvar a todos que por ele se cheguem. Hebreus 7,
e 25. Que o Senhor, com a sua graça, com o seu poder, com a sua majestade, com o seu amor derramado e com a sua obra em nosso favor, ele seja adorado hoje e eternamente. Amém.